Supremo Tribunal Federal veta desaposentação. Ministros rejeitam ações que pediam novo cálculo do benefício para aposentado que voltou a trabalhar. País fecha quase 40 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro. Quadrilha rouba caminhão dos bombeiros em ataque a caixas eletrônicos na Grande São Paulo. Funcionário de companhia aérea é preso por colocar droga em mala despachada. Carro de polícia vira cela improvisada em Porto Alegre. Hoje faltam 11 mil vagas nos presídios gaúchos. ONU investigará denúncias feitas por defesa de Lula contra Sérgio Moro. Na Venezuela, a oposição ao governo de Nicolás Maduro leva milhares às ruas contra a suspensão de referendo. Em Roraima, venezuelanos em fuga aumentam o risco de uma nova crise humanitária na fronteira. Cerca de 30 mil venezuelanos passaram por aqui, mas não voltaram. A eleição nos Estados Unidos. A correspondente Yula Rocha mostra o avanço de Donald Trump sobre eleitores de regiões industriais. Para esses americanos, Donald Trump representa um sentimento de frustração com o rumo do país. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal investiga um esquema envolvendo funcionários de uma companhia aérea para enviar drogas para fora do país. Um homem foi preso em flagrante no momento em que colocava tijolos de cocaína na mala de um passageiro. Uma criança de 9 anos, foi detida depois de um assalto na Grande São Paulo. Assaltantes usaram um ônibus e um caminhão do Corpo de Bombeiros para fechar ruas antes de explodir caixas eletrônicos de um banco em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Carros de polícia, delegacias e até hospitais de Porto Alegre estão se tornando celas improvisadas como alternativa para amenizar a superlotação do sistema penitenciário. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul anunciou hoje a criação de uma força-tarefa para tentar resolver o problema que se agravou nos últimos dias. Você vai ver a seguir. Brasil fecha quase 700 mil vagas de trabalho com carteira assinada este ano. ONU vai analisar denúncia de Lula contra o juiz Sérgio Moro. Venezuelanos entram ilegalmente no Brasil e trabalham por um prato de comida. A gente volta já já. E o Supremo Tribunal Federal decidiu há pouco que a desaposentação é inconstitucional. Com essa decisão, os aposentados que trabalham não terão direito a pedir correção dos benefícios. A Venezuela teve um dia de protestos contra e a favor do presidente Nicolás Maduro. Opositores ocuparam as ruas de várias cidades. A manifestação foi chamada de Tomada da Venezuela. Com a Venezuela em colapso econômico, estima-se que 30 mil cidadãos do país entraram ilegalmente no Brasil somente este ano. Homens trabalham por um prato de comida, jovens se prostituem nas ruas. Os repórteres Fábio Diamante, Christian Mendes e Claudenir Pulga viajaram até a região de fronteira e mostram uma situação de crise humanitária. E a Polícia Rodoviária Federal informou que os policiais foram deslocados esta semana para uma manifestação de índios em outro ponto da rodovia. Representantes da ONU para refugiados, Ministério da Justiça, Relações Exteriores e também Polícia Federal estão em Pacaraima para avaliar a situação dos venezuelanos. A ONU aceitou analisar o pedido de abertura de processo para checar se houve violação de garantias do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a corrida do segundo turno pela Prefeitura do Rio. Vamos aos números. A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, ouviu 1.208 eleitores no dia 25 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos.
E o Datafolha também divulgou os números da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Confira. A pesquisa contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo ouviu 1.119 eleitores no dia 25 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral e o nível de confiança é de 95%. E agora vamos conferir como está a disputa do segundo turno pela Prefeitura do Recife. A pesquisa também é do Datafolha. A pesquisa contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo ouviu 1.024 eleitores no dia 25 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral. Nível de confiança, 95%. Margem de erro, 3 pontos. O Brasil fechou quase 40 mil vagas formais de emprego no mês de setembro, segundo o Ministério do Trabalho. No acumulado do ano, foram fechados mais de 680 mil postos com carteira assinada. Veja em instantes a reta final da disputa à presidência dos Estados Unidos. Com o discurso nacionalista, Donald Trump consegue conquistar mais do que o eleitorado conservador. A gente volta já já. Eleições americanas, a menos de 2 semanas da escolha do novo presidente, uma pesquisa divulgada hoje pela Bloomberg mostra Donald Trump com 2 pontos de vantagem sobre Hillary Clinton na Flórida. Vamos falar com Karen Bravo. Boa noite, Karen. Dá para arriscar um palpite, Karen, sobre quem vencerá? Afinal, a Flórida é um dos estados mais importantes nessa corrida para a Casa Branca. Pois é, boa noite, Joseval, boa noite, Raquel. Eu diria que é quase impossível, viu? A Flórida tem aí uma população, a gente sabe, muito diversa. Em 2012, Barack Obama venceu com uma diferença de apenas menos de 1 ponto percentual. O republicano Donald Trump ganhou um fiel eleitorado no estado, assim como em áreas industriais, como mostra agora a nossa correspondente Iula Rocha. A polícia de São Paulo prendeu hoje um suspeito de tentar sequestrar um menino de 5 anos na Avenida Paulista. Uma adolescente morreu atingida por uma bala perdida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A polícia investiga um conflito entre justiceiros e uma facção criminosa da região. E a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos. A PEC já seguiu para o Senado, onde também precisa passar por 2 votações. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Há algum risco dessa PEC aprovada ontem na Câmara não passar pelo Senado? Obrigada, Kennedy. A Confederação Nacional do Transporte divulgou hoje um raio-x das rodovias do país. Quase 60% das estradas têm problemas estruturais e de conservação. O conforto e o estilo das ruas invadiram as passarelas da São Paulo Fashion Week. Cores quentes, peças bordadas e estampas florais são algumas das apostas dos estilistas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.